vídeo será tratado o processo de usinagem e brochamento. A seguir serão tratados os seguintes itens do brochamento: grandezas de transformação, a definição de brochamento, exemplos de máquinas, peças usinadas via brochamento, força da ferramenta, algumas características do processo. O brochamento, a gente tem aqui nessa figura a resistência mecânica como grandeza principal e utiliza-se a ruptura e durante o processo parte do material vai sendo retirado, então a tensão de trabalho é maior do que a tensão de ruptura. Normalmente esse processo usina-se metal, mas também pode ser feito polímero. E a gente tem uma figura que mostra basicamente como que é feito o processo. Uma peça vazada, utiliza-se uma ferramenta, um formato determinado e essa ferramenta transpassa esse vazado e no final tem-se a geometria desejada. Então, é um processo utilizado para dar forma em uma peça que normalmente está. A gente tem essa peça vazada. A gente tem aqui a ferramenta, formar a ferramenta, ela é passada através desse vazado, retirando o material e dando essa forma. Dá uma olhadinha no vídeo, a gente vê em movimento como se dá esse processo. A gente vê essa vazada, dispositivo de tração puxa a ferramenta, no caso é a brocha, e obtém-se a geometria final. Então, com isso, esse processo utiliza uma ferramenta denominada brocha e com um perfil determinado, vai retirando o material de forma gradativa ao longo do eixo C. Por definição, a gente pode dizer que o processo de brochamento é um processo mecânico de usinagem, destinado à obtenção de superfície de qualquer forma e utiliza uma ferramenta multicortante. E essa ferramenta ela tem um comprimento relativamente grande para que possa ir gradativamente retirando o material. Um exemplo de máquinas aqui. Olha, a gente tem essa figura que mostra uma máquina brochadeira com dois atuadores hidráulicos e a ferramenta, e aqui a gente tem a peça vazada que vai para o perfil. Quando se usa dois atuadores óleo hidráulico, supõe-se que o que será retirado aqui é em grande proporção de material, então necessita de grande esforço. Ao passo que quando a peça ela é até mais simples e retira menos material, utiliza-se apenas um atuador. Exemplos de peça, a gente tem aqui no lado esquerdo uma chave estrela, ainda sem um formato interno final. Do lado direito foi realizada a operação de brochamento. Aqui a gente tem também uma engrenagem em destaque um rasgo de chaveta, que também foi feito pelo processo de brochamento. Força da ferramenta durante o processo de brochamento. E a gente tem um apoio. A ferramenta tem a peça de trabalho, tem um comprimento, e está a ferramenta, no caso a brocha, ela tem um passo, e em detalhe, o movimento da brocha, retirando partes do material e algumas grandezas geométricas. Com isso, pode-se obter a força de corte em cada dente durante o brochamento, com essas grandezas. Por exemplo, força de corte específica, que é um dado tabelado de acordo com o tipo de material. Profundidade escalonada, que é de acordo com o projeto da ferramenta, assim como a largura do dente da brocha. E o expoente também é obtido via tabela. De posse dessa força de corte, a gente pode obter a força de corte no brochamento. Tem-se pela multiplicação desse fator, que é o número de dentes encravado na peça. Ele é obtido pela relação do comprimento da peça de trabalho pelo face do dente, que é esse aqui. Isso a gente tem essa força de corte no brochamento. E de posse da força de corte no brochamento, nós temos a potência média de corte no brochamento, que é a multiplicação da força de corte no brochamento pela velocidade de avanço da brocha. Algumas características do processo. Quando utiliza o brochamento? Dependendo da quantidade de peças. Se a quantidade for relativamente grande, a gente lança a mão do brochamento. Caso contrário, a gente também pode estar utilizando a eletroerosão, mas a eletroerosão é bem indicada quando você tem necessidade de usinagem de um perfil interno e um material extremamente duro e a quantidade é relativamente pequena, um lote pequeno. Caso contrário, utiliza-se o brochamento. Para maiores informações acerca do processo, consulte o livro ao lado, grátis pela visualização.